Quando uma pessoa desaparece sem deixar traços, a família é condenada a viver com a ausência. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha está realizando uma mostra fotográfica sobre as consequências do desaparecimento para os familiares. E nós convidamos Mariane Pecassu, coordenadora de proteção do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, para conversar sobre esse trabalho. Mariane, seja bem-vinda aqui ao Cidadania. E antes mesmo de começar a conversa, vamos assistir ao vídeo. Falar de desaparecido político, desaparecido familiar, de alguém que some da vida da gente, é algo muito desafiante, porque não tem muito o que se dizer sobre um buraco que acontece na alma da gente. É difícil mesmo falar sobre isso, né? Colocar em palavras. As imagens registram melhor? Você tem razão de dizer que é difícil retratar a dor, o sofrimento dessas famílias, mas eu acho que com essas fotografias também é uma maneira de mostrar, primeiro, a vida das famílias das pessoas que são afetadas pelo desaparecimento e também de dar um pouco de visibilidade a uma questão que, em geral, é muito pouco falada. E, claro, as fotografias não vão refletir exatamente o que as famílias sentem, mas podem dar ao público uma ideia, né, do que as famílias tiveram que enfrentar nos últimos anos, desde o desaparecimento dos seus familiares. E esse desaparecimento, no vídeo ela até falou, assim, desaparecimento político, a maioria dos desaparecimentos são por razões políticas? Não, de fato a exposição não retrata só famílias que têm pessoas desaparecidas por razões políticas. A maneira de trabalhar do Comitê Internacional da Cruz Vermelha é de realmente tomar conta do desaparecimento como um problema global, que afeta várias famílias, primeiro, e as circunstâncias de desaparecimento são variadas. Então, no grupo de famílias que foram fotografiadas, temos famílias que têm pessoas desaparecidas, pessoas que desapareceram durante o período do regime militar, mas também tem famílias que têm pessoas desaparecidas que sumiram há pouco tempo, ou até que sumiram, ou que somem hoje em dia, né? E esse trabalho foi feito por encomenda, né? Vocês solicitaram a fotógrafa que fosse pesquisar e encontrar famílias de diversas regiões, mas todas aqui no Brasil. Sim, nós já trabalhávamos com essas famílias há um certo tempo, há mais de 2 ou 3 anos, e foi uma encomenda que fizemos à fotógrafa Marizilda Krupp, porque já conhecíamos o trabalho dela, e como já tínhamos esses contatos, de fato o que a gente fez foi convidar a Marizilda a visitar essas famílias nas suas casas, né? E são em regiões variadas? Essas que foram fotografiadas para a mostra moram quase todas em São Paulo, mas não só em São Paulo. Tem pessoas também que moram em Maceió, no Rio. Então, mas a maioria delas, quando a gente trabalha com elas, vêm para São Paulo para fazer sessões de trabalho com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E como é esse trabalho que vocês fazem? Bom, esse trabalho, em geral, consiste em reunir as famílias para tentar, conversar com elas, compreender um pouco quais são as suas dificuldades, os seus problemas, e analisar também, ver a maneira de como é que a gente pode ajudar elas de maneira mais eficiente e adequada. E existem semelhanças, paralelos entre as famílias? Ou cada caso é um caso? Bom, eu diria que todas elas sofrem por causa do desaparecimento, todas elas querem saber o que aconteceu com seus seres queridos, mas agora cada família é única, no sentido que as histórias são muito diferentes, as circunstâncias do desaparecimento são diferentes, as necessidades também de cada família podem variar de uma situação a outra. Então, são ao mesmo tempo parecidas, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Assim, a perda de um ente querido sempre é forte, né, para a família. Agora, o fato
de desaparecer sem deixar traço, de não saber o que aconteceu com aquela pessoa, fica mais difícil? Fica muito mais difícil, porque quando a gente trabalha com famílias de pessoas desaparecidas, percebe imediatamente que elas vivem no que a gente chama uma perda ambígua, no sentido que elas não sabem se os seus seres queridos estão vivos ou se eles faleceram. Então, viver por muitos anos nesse tipo de situação e nessa ambiguidade faz que é muito mais difícil para elas. Elas não podem encerrar um ciclo, mesmo que algumas delas pensem que talvez seu ser querido tenha falecido, até as pessoas não conseguirem ter provas ou informações fidedignas ou informações concretas sobre o paradeiro do seu ente querido, é muito difícil fechar esse ciclo e dizer, bom, é o final, eu encontrei meu ser querido, ele faleceu, eu posso dar um enterro digno para ele. Então, não podendo fazer isso, a situação sempre fica muito... Elas têm que viver com essa incerteza. E tem casos até que as pessoas nem conseguem continuar suas próprias vidas, né? Ficam presas naquela... Sim, sim. As consequências no âmbito psicológico e psicossocial são também muito variadas e dependem muito de uma família a outra e até de uma pessoa a outra. Tem pessoas que são muito afetadas, que vão precisar de uma ajuda muito mais especializada, no sentido para elas poderem seguirem adiante com as vidas delas, e outras que conseguem, apesar dessa ambiguidade, dessa perda ambígua, continuar vivendo e fazendo as suas atividades diárias. Quer dizer, aí o impacto vai realmente variar dependendo da pessoa, da posição também dessa pessoa dentro de uma família e da família, e das circunstâncias do desaparecimento e também do seu próprio caráter, personalidade, né? Mas mesmo quem aparentemente, né, continuou, deu prosseguimento à sua vida, também sofre consequências. Sim, vai sofrer consequências que são um pouco diferentes. Nós o que tentamos avaliar quando trabalhamos com essas famílias é a variedade um pouco das consequências, porque a gente fala assim de consequências psicológicas e psicossociais para as famílias. Elas muitas vezes se encontram numa situação de isolamento, mas também tem muitas outras consequências. A gente costuma falar de, primeiro, consequências econômicas, podem ter para muitas famílias, porque às vezes a pessoa que desaparece é a pessoa que organizava o sustento da família, que trabalhava, que trazia o dinheiro e a comida para a família. E se ela desaparece, então isso cria, né, uma instabilidade familiar ao nível econômico. Também tem problemas administrativos, jurídicos. Muitas vezes, por exemplo, pessoas não podem se casar novamente. Tem pessoas que encontram problemas com a guarda dos filhos, legalmente. Por exemplo, se eu tiver um filho e eu quiser sair do país e o meu marido desapareceu, como é que eu vou fazer para levar os filhos? Tem famílias também que heredam das dívidas da pessoa que desapareceu. Tem problemas, né, de obtenção também de certificados de óbito, se for o caso. E tem necessidades também, eu diria, de memória. Para aqueles que perderam, já não têm notícias de um ser querido há muito tempo, eles vão também querer, às vezes, pedir justiça, por exemplo, ou pedir reparação e compensação. Então, como você pode ver através desses exemplos, é realmente muito importante, quando a gente se aproxima dessas famílias, tratar realmente de entender do que é que elas precisam, né? Para que na resposta, para que a resposta seja ajustada, adequada realmente às necessidades que elas têm. Nesses casos que você citou, assim, desse problema de não ter um registro da pessoa que não pode se casar de novo, não pode viajar com o filho, aqui no Brasil, diante da legislação brasileira, como vocês encaminham? O que vocês sugerem? Qual é o procedimento jurídico? Bom, primeiro que nada, em geral, não só no Brasil, em geral, nós o que tentamos recordar ou dar importância é a questão da obrigação das autoridades e dos estados em darem respostas às famílias, em termos de
tem que se fazer um registro do desaparecimento da pessoa, tem que se fazer uma busca para tentar localizar a pessoa e para assim poder dar resposta às famílias. Elas têm, de acordo com o direito internacional, o direito de saber o que aconteceu com seus seres queridos. Quando nós fazemos esse trabalho de recordar, né, que esse é um direito e que é a obrigação dos Estados responder a essa questão e às necessidades das famílias, então a gente já começa a abordar questões mais específicas e jurídicas também, em termos de a pessoa desaparecida precisa ter um status, por exemplo, as famílias têm direitos, então os Estados precisam revisar um pouco a sua legislação interna e ver de que maneira que se está respondendo às necessidades das famílias. E o que a gente costuma fazer é uma série de recomendações aos Estados para eles justamente tomarem conta de todos esses aspectos, né? Por exemplo, se uma pessoa não quer declarar que o seu ente querido faleceu, a família deve poder ter uma alternativa para poder declarar uma ausência, não? E que essa ausência, por exemplo, também dê benefícios em termos de reparação, em termos de direitos sociais, da família, do trabalho, etc. E existe essa figura? No Brasil, existem várias definições. Eu não vou entrar, talvez, no detalhe de toda a legislação, mas o que nós estamos agora fazendo é tentar de ver exatamente qual é todas as figuras legislativas aqui no Brasil em torno dessa questão, comparar essa legislação brasileira a nós chamamos ela uma lei modelo que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha desenvolveu para ver que tipo de recomendações mais específicas a gente pode dar ao Estado brasileiro para talvez iniciar algumas reformas legislativas. Estamos agora nesse processo de um pouco de análise de ver como é que podemos trabalhar com as autoridades nesse sentido. E essa lei modelo, ela está em prática em algum lugar? Que vocês estão presentes no mundo todo, inteiro, né? sim. E assim, como os outros países lidam com essa questão em comparação ao Brasil, por exemplo? Bom, aí também a situação é muito, muito variada. A lei modelo é uma, nós tentamos fazer a divulgação dessa lei ao nível mundial. E alguém já adotou? E, claro, os estados adotam certos aspectos da lei modelo, mas não todos, dependendo da legislação que eles já têm. Então, é por isso que é um pouco difícil comparar, fazer uma comparação de um país a outro, porque, de fato, tem alguns países que têm uma legislação muito desenvolvida sobre a questão e outros que não têm nenhuma, né? Então, por exemplo, tem alguns países que não têm, por exemplo, uma definição clara do que deveria ser o status de uma pessoa desaparecida. Então, nós, por exemplo, recomendamos uma definição ampla do que é uma pessoa desaparecida. Você falou há pouco tempo de se eram desaparecidos políticos ou não. Por exemplo, uma das recomendações do Comitê Internacional da Cruz Vermelha é de, quando definir o status da pessoa, é de permitir uma definição ampla, não só se concentrar sobre, por exemplo, os casos políticos, mas também considerar outros casos, pessoas que desaparecem por causa, por exemplo, da violência, ou tem, em outros contextos, pessoas que desaparecem por catástrofes, porque acontecem catástrofes, como terremotos, inundações, tem essas situações também. Então, para resumir, o que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha estaria tentando recomendar é uma definição ampla e abrangente que considere todos os casos para poder cobrir todas as famílias. Aí seria uma coisa, por exemplo, não voltou, não se sabe dessa pessoa há tanto tempo, por tempo, como se... Não, de fato, para o comitê é muito mais amplo do que isso. Não tem restrição de circunstâncias de desaparecimento, não tem restrição também de tempo. Nós vemos na prática, em muitos contextos do mundo onde a gente trabalha, que tem pessoas que desapareceram há 40 anos, há 30, há 20, 10 anos. Então, ali também nós queremos ser generosos na maneira de abordar a questão e o problema. E não tem também um limite mínimo? Assim, a pessoa só sumiu há uma semana, vamos esperar mais? Não temos limites de tempo.
E, aliás, e pensamos que é muito importante não limitar no tempo, porque vemos, por exemplo, que as famílias procuram por toda uma vida. E quando eu digo as famílias, eu estou falando até de várias gerações. E a gente vê, por exemplo, aqui com o grupo de famílias com as que a gente trabalha no Brasil, que estamos falando de avós, de pais e mães, mas de irmãos e também de sobrinhos e de netos, né? E muitas vezes o que a gente observa é que a busca de uma pessoa desaparecida quase se transmite de geração em geração. Então, não há limite no tempo que nós pensamos que seja adequado. A gente pensa que tem que ser a proposta tem que ser muito mais aberta do que limitada no tempo. E como se faz essa busca? Se uma pessoa, né, desapareceu, o que os familiares devem fazer? Como eles procedem para buscar essa pessoa? Bom, a responsabilidade da busca, uma vez mais, é a responsabilidade do Estado, né? E a quem eles devem procurar, então? Então, isso também vai variar de um país a outro. Se eu falar, por exemplo, aqui do Brasil, e o que as famílias dizem, né, é que o que as autoridades confirmam é que quando uma pessoa desaparece é necessário preencher um boletim de ocorrência para pelo menos, né, reportar o caso e que comece a se iniciar uma busca e eventualmente uma investigação. Então, aqui no Brasil, o que se faz em geral é que as famílias que preenchem esse boletim de ocorrência vão para as delegacias da polícia para reportar o caso, e então, nesse caso, são elas que devem efetuar a busca. Agora, o que nós vemos em muitos países é que, em geral, para as famílias é importante sempre ter um ponto focal, né? Onde é que eu tenho que ir e com que tipo de autoridade é que eu tenho que falar para o meu caso ser tratado e investigado e saber o que aconteceu com o meu ser querido. Em muitos países do mundo, o que a gente observa é que as famílias têm que ir, coitadas, elas têm que ir para montes de lugares antes de realmente ativar fazer que as autoridades ativem a busca. Por exemplo, elas vão para os hospitais, porque elas pensam que talvez o ser querido possa ter tido um acidente. Elas podem ir para as delegacias da polícia. Elas vão, eu conheço famílias aqui que já foram para vários institutos de medicina legal para verificar porque talvez o familiar tenha falecido e elas não sabem. Então, realmente muito difícil para essas famílias, já que estão nessa situação, né, de dor, de preocupação, de ter, além de tudo isso, né, ter que pensar que instituições é que elas vão ter que ir para que a busca seja iniciada pelas autoridades. Então, nós, por exemplo, no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, também recomendamos uma melhor coordenação dos serviços que estão encarregados de fazer essa busca e de ver se é possível facilitar todas as gestões administrativas que as famílias têm que fazer para iniciar a busca. E aqui no Brasil, como vocês avaliam? Assim, precisa ser mais coordenado? Eu acho que aqui no Brasil precisa ser mais coordenado, como no resto do mundo, porque o que a gente observa em muitos países é um pouco a mesma coisa. Temos, por exemplo, muitas instituições que devem iniciar a busca, mas que poucas vezes têm registros consolidados de pessoas desaparecidas, tem problemas de coordenação ou de interligação entre os diferentes sistemas de busca, ou mesmo entre as diferentes bases de dados que elas utilizam. Então, sim, há muito trabalho adiante para, eu acho, melhorar a questão da coordenação e de interligação. O que dificulta aqui as coisas também, eu acho, no Brasil, é o fato de a gente ter que lidar com vários estados, né? Cada estado tem a sua própria legislação estadual para tratar dessa questão, e depois tem o nível federal, e, claro, fazer a coordenação e interligação de tudo isso é um desafio. Num país tão grande como este também é desafiante. Talvez seja um pouco mais fácil em países onde, né, os sistemas são mais centralizados e onde, dessa maneira, é mais fácil organizar essa coordenação e essa, vamos dizer, essa consolidação de dados que é necessária
para fazer a busca, conseguir localizar as pessoas, né, e dar respostas às famílias. E vocês têm números, assim, são muitas pessoas que desaparecem, né, no mundo, né, por ano? Esse é outro grande desafio. Nós acreditamos que são centenas de milhares que desaparecem no mundo, mas é quase impossível dar uma estatística a nível mundial, porque em cada país, como aqui, aliás, existem várias bases de dados, várias estatísticas, vários registros. Então, conseguir dar dar uma fotografia, um dado exato, preciso sobre as pessoas desaparecidas é realmente quase que impossível a nível mundial. O que tem eu acho que são estatísticas, estudos que tentam fazer, né, uma avaliação aproximativa, né, de quantas pessoas podem ter desaparecido. Aqui no Brasil tem vários dados também circulando e é muito difícil dizer, bom, esse é o dado correto ou esse é o dado incorreto. O que a gente soube há pouco, houve uma publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com Datafolha, que fez uma avaliação rápida em 150 municípios brasileiros, identificou que tinha mais de 23 milhões de brasileiros que conheciam pelo menos uma pessoa desaparecida. Não é um dado sobre o número de pessoas desaparecidas, mas é um dado que eu acho revelador em termos de, né, que mostra a dimensão do problema. São muitas pessoas e também revela também a complexidade, né, de tratar dessa questão. Mariane, você estava me falando que no site do Comitê Internacional da Cruz Vermelha tem mais informações para os nossos telespectadores que quiserem se informar mais. Sim, tem muita informação no site, que é o cicv.org.br. Tem informação, tem informação sobre casos individuais, né? A gente está, por exemplo, agora fazendo a promoção dessa exposição de fotografia, mas também tem informação mais técnica. Eu estava falando há pouco da Lei Modelo, por exemplo. A Lei Modelo é um documento público, está disponível no site e as pessoas podem consultar à vontade. Tem outros documentos, por exemplo, também sobre a questão do acompanhamento às famílias, o que elas precisam, de que maneira se pode responder melhor às necessidades que elas têm. Esse tipo de guias ou protocolos também estão disponíveis no site do CICV. Então, vamos ver mais algumas fotos da exposição? E essa exposição são todos brasileiros, né? Sim. Todas famílias sim, brasileiras. Todas essas famílias são brasileiras. Elas pertencem a dois grupos, talvez eu possa dizer algumas palavras sobre elas. O primeiro grupo é um grupo de famílias que estão à procura de seus familiares que provavelmente tenham falecido, mas isso não está demonstrado ainda, porque talvez tenham sido enterrados numa vala que se chama Vala de Perus, que fica lá em São Paulo. E são pessoas que desapareceram durante o período durante o regime militar. E então muitas dessas famílias procuram essas pessoas há já mais de 30, 40 anos. Também tem um segundo grupo de familiares que faz parte da exposição de fotografias, que é o grupo de famílias de pessoas que desapareceram em outras circunstâncias, que são o grupo das Mães da Sé, que também é um grupo de familiares de pessoas desaparecidas de São Paulo, e elas procuram filhos, sobrinhos que desapareceram em circunstâncias variadas, não só em relação com a violência, mas também em circunstâncias que são desconhecidas no sentido que a gente não sabe por que elas sumiram e onde é que elas estão, né? E são desaparecimentos, às vezes, também muito, muito antigos, não necessariamente só recentes, mas também antigos. Mariane, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Essa entrevista está disponível na internet, no endereço senado.leg.br/TV. É só clicar em Programas, depois em Cidadania. E o que você achou desse programa? Nós queremos conhecer a sua opinião e também saber qual assunto você gostaria que a gente discutisse. Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 661616
e faça a sua sugestão para o Cidadania da TV Senado. Obrigada pela companhia e até a próxima.